é mais sério do que você pensa. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha, ou seja, uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar, ou seja, que fosse lançado ao fundo do mar. Bom, você deve estar acompanhando as denúncias que foram feitas sobre a adultização. O que seria isso? A sexualidade aflorada ainda na infância, ainda na adolescência. E essa sexualidade, ela é induzida, ela é intencional, ela é provocada por ações que vêm de pessoas más intencionadas, ou seja, estão roubando a infância das crianças. Há muito tempo eu venho pregando sobre isso, sobre a negligência infantil, onde as crianças elas estão sendo abandonadas, desassistidas e aproveitando-se dessa vulnerabilidade, onde a negligência permanece dentro de um lar, dentro de uma casa, pessoas mal intencionadas sequestram ali a infância de muitas crianças, trazendo sobre a vida delas a adultização, a sexualidade aflorada. Tudo começa na negligência. Então, uma criança que é negligenciada dentro da sua casa, dentro do seu lar, ela vira uma criança vulnerável ao ataque dessas pessoas mal intencionadas. E não é tão difícil você perceber alguns sinais de uma criança negligenciada. A negligência, na maioria das partes, acontece dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Então, alguns sinais da negligência familiar você consegue ver na vida da criança, através da roupa que ela veste, mal cuidada, mal vestida, rasgada. Então você vê quando uma criança ela vai constantemente com uma roupa suja, encardida para a escola. E não é uma questão de pobreza, é uma questão de cuidado, né? Não é porque você não tem condição de comprar uma roupa nova que você vai permitir que seu filho ande com uma roupa suja. Você consegue ver a negligência infantil através das unhas, do cabelo. Então você vai ver que uma criança que tem ali as unhas que não são cortadas, o cabelo que não é cortado, a pele que é ressecada, que não é tratada, é uma criança que vive praticamente abandonada dentro da própria casa. É uma criança que está constantemente na rua, é uma criança que está totalmente descuidada, negligenciada. Infelizmente, meus irmãos, eu preciso ser sincero com você diante de tudo que está acontecendo, porque eu já venho pregando há muito tempo sobre isso, sobre a negligência infantil. Então, assim, as crianças elas estão sendo deixadas na rua pelos próprios pais para dar sossego dentro de casa. E quando estão dentro de casa, é colocado nas mãos dessa criança um celular, um aparelho eletrônico, tudo para que aquela criança fique quieta, para que não dê trabalho, para que aquela criança não lhe peça nada. Isso é uma omissão de paternidade, é uma negligência infantil. Eu costumo visitar e acompanho algumas crianças dentro de orfanato e infelizmente o que mais você vê dentro de orfanato são crianças que vêm de lares onde elas se sentiam já abandonadas, desamparadas, descuidadas, negligenciadas. Então quando você vê uma criança que o cabelo não é cortado, as unhas estão grandes e sujas, as roupas sempre estão encardidas, sujas e rasgadas,
quando você vê uma pessoa, uma criança que está mal cuidada, que está debilitada, muitas vezes isso parte da negligência dentro da própria casa. E não tem a ver com questão, e não tem a ver com classe social, porque existem mães e pais que, mesmo não tendo uma condição financeira favorável, cuidam muito bem dos seus filhos. Seus filhos estão sempre com roupas limpas, com o cabelo cortado, com as unhas cortadas, têm educação. Então, assim, a negligência infantil, ela vai abrir espaço para quê? Para a adultização, que parte dessas pessoas mal intencionadas que trazem sobre a vida dessas crianças um afloramento sexual prematuro. Essa é a realidade. Então você vê muitas crianças hoje que elas são influenciadas, né, principalmente por vídeos que elas assistem ali no celular, por vídeos que elas costumam ali seguir. Elas são ali influenciadas de uma forma direta mesmo, e às vezes você nem percebe que essas crianças estão ali recebendo informações eróticas, informações pornográficas, informações adultas, né? E essas informações adultas sobre a vida dessa criança vai o quê? Vai minando a sua inocência, ao ponto dela, por curiosidade, e a criança ela tem essa curiosidade, ela tem uma curiosidade desperta que se aflora para a sexualidade. Então aí você vai ver hoje uma criança, uma menina muito nova, já usando uma roupa muito curta, já entendendo um pouco o que é se mostrar, e vai trazendo sobre a sua conduta, né, certos tipos de comportamento de vaidade. Então, assim, a vaidade ela não pode ser aflorada antes da hora no tempo de uma criança, porque senão, através da vaidade, cresce a vulgaridade. E hoje em dia, falando francamente, você vê que estamos num mundo que parece que não tem freio. Tá cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, e não há consequências em relação a isso. E quem mais está sofrendo com tudo que está acontecendo realmente são as crianças, né? Se fala muito sobre o futuro, que as crianças são o futuro do Brasil, são o futuro do mundo. Só que olha só o tipo de crianças o que essas crianças estão sofrendo hoje. Que tipo de crianças, né, que adultos eles serão no futuro, com todas as coisas que eles estão vivendo hoje. Infelizmente, você tem visto o que? A exploração infantil, né? Através da internet, das redes sociais, crianças fazendo danças eróticas, e essas crianças elas são induzidas a fazer isso através do quê? Através de pessoas, né, maliciosas, más intencionadas, que utilizam ali da inocência dessas crianças para quê? Muitas vezes para ter likes, muitas vezes para conseguir mais seguidores, para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais fama. Infelizmente, meus irmãos, estamos num mundo que perdeu todos os limites. Estamos num mundo onde as pessoas já não pensam mais em proteger as crianças, e sim explorar as crianças. Infelizmente, quando você visita um orfanato, você vê crianças que, por mais difícil que seja estar num orfanato, muitas dessas crianças se sentem até bem de estar lá e não estarem mais dentro das casas nas quais eles viviam, porque sofriam agressões, sofriam violências, sofriam inúmeras situações.
Então, assim, hoje em dia, infelizmente, há muitos pais que não têm maturidade, há muitos casais que não têm maturidade para ter filhos. Há muitos adultos desequilibrados que não têm a mínima condição de assumir uma paternidade. E esses adultos, quando ali eles vão ter um filho, quando eles assumem ali uma criança, quando vem um filho ali naquela família, eles não sabem lidar com isso e acabam tratando as crianças como adultos. Isso está errado também. Então, assim, a criança a infância das crianças já está sendo sequestrada há muito tempo através da tecnologia. Mas como se não bastasse a tecnologia, há a negligência da família, dos pais, aonde ao invés de proteger os seus filhos, submetem os seus filhos à exploração, à adultização, a tudo isso que você está vendo. Então, assim, quando você protege sua casa, protege seus filhos, protege sua família, a chance dessa criança sofrer ali uma ruptura, um abuso, sofrer ali alguma violência é menor, é diminuída, porque tem alguém, tem um adulto, tem um pai, tem uma mãe que está em cima, está olhando, observando. Infelizmente, a maioria dos abusos infantis acontecem dentro de casa, muitas vezes por terceiros, né, pessoas que estão próximas da família, muitas vezes por parentes. Infelizmente, a exploração infantil ela está se alastrando por todo mundo, principalmente através das redes sociais e da internet. Adultos, né, mal intencionados utilizam ali a influência que essas crianças têm para explorar essas crianças, sujeitando essas crianças a uma adultização, a cenários eróticos, a situações relacionadas à carne e ao sexo. Então, tudo isso estamos vendo. As crianças estão sendo negligenciadas, muitas crianças estão desprotegidas e, infelizmente, há muitas pessoas mal intencionadas que se aproveitam da vulnerabilidade, se aproveitam da situação social, se aproveitam da falta de segurança, da falta de vigilância em relação às crianças para cercarem as crianças. Então, assim, a internet tem sido ali um instrumento que essas pessoas mal intencionadas utilizam para se aproximar das crianças, né? Através de mensagens, através de vídeos, através de comentários. Então, pai, mãe, tome muito cuidado com o que o seu filho tem visto na internet. Qual tipo de influência essas pessoas... Você já parou para pensar no nome influenciador? Olha só quantos influenciadores digitais não existem hoje. Agora você precisa prestar atenção, porque você deve ser o filtro dos seus filhos. Por quê? Assim como há influenciadores que influenciam para o bem, há também influenciadores que influenciam para o mal. Então você precisa ter essa atenção em relação a quem os seus filhos seguem, os vídeos que eles assistem, qual tipo de influência o conteúdo que eles estão consumindo está interferindo na vida deles, escolar, se eles não estão amadurecendo antes do tempo,
se eles não estão trazendo erotização para dentro da sua rotina. Tome cuidado, é você o responsável a ser o primeiro a observar essas mudanças de comportamento dentro da casa em relação aos seus filhos. É claro, existem muitos que negligenciam. Então, assim, eu acho que você aprendeu isso desde pequeno, né? Se a mãe não educa, a rua ensina. E não pode ser assim. Então, assim, ou você cria os seus filhos no caminho do Senhor, ou você vai permitir que o mundo crie os seus filhos. E aí que está o perigo. Você não pode abrir mão da sua paternidade, você não pode abrir mão da sua maternidade, você não pode abrir mão do seu direito e da sua responsabilidade em educar os seus filhos, em proteger os seus filhos. Não seja um negligente em relação à vida dos seus filhos. Eles precisam de você. Então você precisa entender que os filhos são o quê? São herança do Senhor. Então quando você recebe essa dádiva de ter um filho, que é uma herança de Deus, você não cuida do seu filho para você. Você está cuidando do seu filho para Deus. Você está cuidando de algo que pertence a Deus, de uma dádiva que Deus te deu. Então, quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, preste atenção, você não está cuidando para você, você está cuidando de uma herança de Deus. Então, tão grande e maravilhosa é essa responsabilidade divina que Deus nos concede. Agora, olha só quais as consequências, né, sobre todos aqueles que estão utilizando de imagens de crianças, de imagem de adolescentes, que estão raptando, né, a infância dessas crianças, trazendo elas a uma adultização prematura, né, inserindo sobre a vida delas um afloramento da sexualidade. Quais as consequências? O que Jesus diz sobre tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você está ouvindo e acompanhando nas redes sociais? Quais as consequências sobre aqueles que exploram a infância das crianças, exploram os pequeninos, fazem os pequeninos se desvirtuarem do caminho de Cristo, o caminho correto? Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer que escandalizar, qualquer que trazer escândalo, qualquer que fazer com que um destes pequeninos vire escândalo, ou trazer escândalo para a vida desses pequeninos e fazer com que eles se desviem do caminho do Senhor, esses pequeninos que creem em Cristo, qualquer um que fizer isso, é melhor que se amarre uma pedra no seu pescoço e que ele seja lançado no fundo do mar. Tão grave é a consequência de quem está desvirtuando essas crianças do caminho do Senhor. A consequência, ela será tão grave, será tão pesada, que a Bíblia nem descreve quais as consequências sobre todos esses que estão explorando as crianças, trazendo uma adultização sobre a vida das crianças, trazendo sobre a vida das crianças uma sexualidade prematura, fazendo com que essas crianças tenham a sexualidade aflorada. Todos estes que fazem isso com esses pequeninos, desviando eles do caminho de Cristo, roubando a infância deles, contaminando e corrompendo a inocência desses pequeninos, é melhor que seja amarrado uma pedra no seu pescoço, eles sejam lançados no fundo do mar. De tão grave é a consequência e o juízo sobre estes. Então, todos estes que um dia
de uma certa forma, direto ou indiretamente, fizeram, prejudicaram, desvirtuaram um destes pequeninos, eles terão que prestar contas diante de Deus. Muitos cometem erros porque pensam que ficarão impunes diante da lei, porque pensam serem espertos e que nunca serão descobertos. Mas, ainda que seja assim perante a lei dos homens, diante dos olhos de Deus nada passa. Então não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Nada passa diante dos olhos de Deus. Deus, ele está vendo tudo. E tenha certeza que todos nós prestaremos contas a Deus por tudo aquilo que fazemos. Resumindo tudo o que eu estou te dizendo, porque eu trouxe esse vídeo para você, para que você fique atento a tudo que está acontecendo, porque realmente e a gente está acompanhando nas redes sociais sobre este tema de adultização, onde as crianças elas estão sendo exploradas, as suas imagens, submetendo e sujeitando essas crianças a danças eróticas, a danças pesadas, a um tipo de linguajar. Então tudo isso está relacionado ao que? A adultização, aonde faz com que essa criança tenha a sua sexualidade aflorada. Então não é comum incentivar uma criança a ter um relacionamento com outra criança. Isso não é comum, não é natural, não é saudável. Cada coisa tem o seu tempo. Agora existem muitos adultos frustrados com a sua própria vida por causa de situações que viveram, por causa de traumas que carregam, ou muitas vezes, na grande maioria da parte, são pessoas que têm um desvio de caráter terrível, que aproveitam da inocência dessas crianças para satisfazerem seus desejos insanos, loucos, promíscuos. E tudo isso haverá uma grande prestação de contas para com Deus. Essas pessoas não ficarão despercebidas. Elas serão expostas a todas essas maldades que eles promoveram e praticaram na vida de todas essas crianças. Então as crianças são as que mais sofrem numa guerra, as crianças são as que mais sofrem numa separação, as crianças são as que mais sofrem muitas vezes dentro de uma casa, dentro de um lar destruído. As crianças são as que mais sofrem dentro de negligências, e as negligências geralmente vêm dentro de casa. As crianças são as que mais sofrem por causa da vulnerabilidade, porque adultos fracos não protegem suas crianças, não protegem. Então precisamos voltar os olhos para as crianças, ter uma atenção maior, não permitir que a tecnologia ela tenha o seu lado bom, mas também tem o seu lado negativo, que traz uma influência sobre a vida dessas crianças. Não podemos que tudo que está acontecendo, a secularização, venha roubar a juventude, a infância dessas crianças, fazendo com que essas crianças deixem de ser crianças de uma forma prematura. Então você que nasceu na mesma época que eu, você sabe muito bem o que eu estou falando. Na época que não havia celular, não havia internet, era totalmente diferente, não é mesmo? É claro que essas coisas já existiam. E a internet é boa nesse ponto porque ela consegue denunciar todas essas coisas que sempre ocorreram, só que agora num volume muito maior. Só que também precisamos ter sabedoria para utilizar tudo isso que nos é proporcionado para a proteção das nossas crianças, para que elas não sejam e não estejam mais vulneráveis aos ataques e às intenções malignas e pervertidas de homens e pessoas que só querem trazer destruição.
Amém, meus irmãos? Então, a palavra que eu tinha para trazer para vocês nessa noite é uma palavra hoje de atenção, para que tenhamos atenção com tudo que está acontecendo, para que realmente os nossos olhos se voltem para essa questão, que é uma questão séria, e para que a gente possa tomar atitudes que venham a trazer proteção sobre a vida de todos os pequeninos. E um alto preço será pago por todos aqueles que fizeram um destes pequeninos se desviarem do caminho do Senhor. É o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 6. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Amém.